Shabbat Shalom. Vamos ao estudo de mais uma paraxá. A paraxá de hoje é Shemot, que significa nomes, que diz respeito aos filhos de Israel que entraram e estavam no Egito. A paraxá de hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 1. Hoje, 18 de janeiro de 2025, 18 de Tevet de 5.885. Os tópicos da paraxá de hoje são os descendentes de Jacó no Egito, as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos, o nascimento de Moisés. Moisés mata um egípcio e foge para Midian, e essa expressão Midian, esse local é muito importante para o que nós vamos falar mais tarde. A morte do rei do Egito, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, o verdadeiro Monte Sinai, onde nós vamos tocar na questão de Midian, né, que o Monte Sinai não é efetivamente onde os turistas vão, se deslocam para lá para conhecer e passar uma noite subir no monte. Ali não é o verdadeiro Monte Sinai, isso é somente uma estratégia de turismo. Deus concede poderes a Moisés, Moisés volta para o Egito, Moisés e Arão falam a Faraó, Faraó aflige os israelitas e, por fim, não menos importante, os israelitas queixam-se de Moisés a Arão. A paraxá Shemot, que inicia no segundo livro da Torá, que é o livro de Êxodo, capítulo 1, verso 1, começa citando os nomes dos filhos de Jacó, enfatizando suas gerações por terem se conservado fiéis aos ensinamentos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, apesar de habitarem no Egito, uma nação idólatra. Então ela começa citando os filhos de Jacó, né, que são as 12 tribos de Israel, e falando deles terem permanecido fiéis a Deus, né, mesmo estando no meio de uma sociedade egípcia tão idólatra, onde vários deuses eram cultuados, inclusive Faraó era tido como Deus. Nesse cenário nasce Moisés, o qual sua mãe o lançou nas águas do rio Nilo. E assim chegamos ao primeiro dia de estudo. Esse dia é referente ao domingo passado, onde nós estudamos a primeira partícula da porção da Torá, da porção de Shemot. E no primeiro dia nós vamos ler Êxodo, ou vamos estudar um pouco sobre Êxodo, capítulo 1, verso 1, que é o início da paraxá, até o verso 17, no mesmo capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Asser. Isso está em Êxodo, capítulo 1, versos 2 e 4. Rubem, o nome dele significa veja uma descendência, olhe que eu tive um descendente. Simeão, o significado do seu nome é ele ouviu, Levi junto, Judá louvado, Issacar recompensa, Zebulon exaltado, morada de honra ou presente, Benjamim filho da felicidade, Dan julgamento, Naphtali minha luta, meu combate, Gade sorte, fortuna e Asser feliz, abençoado. Esses nomes, os nomes das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, eles têm um significado em função do que profeticamente iria acontecer com eles, ou seja, Israel hoje vive aquilo que Jacó colocou sobre o nome de cada um desses filhos. E cada um desses filhos, com seu nome e seu significado, formam assim uma profecia maior sobre a vida dos filhos de Israel e, consequentemente, sobre Israel. Então, se eu pegar todos esses nomes e colocar em uma sequência de frase, ficaria assim: o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará meu marido aí no sentido do Senhor, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, falando em respeito a Israel. Deu-me também mais um filho. Agora, esta vez, se unirá a meu marido, ao Senhor, a mim. Esta vez louvarei ao Senhor.
julgou-me Deus, ouviu a minha voz. Com grandes lutas tenho lutado e tenho vencido. Afortunado, feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. Deus me tem dado o meu galardão. Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo o meu marido, ou seja, o Senhor. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, se eu pego os nomes, como eu fiz, os nomes dos filhos de Israel, e vejo o seu significado e monto uma frase em função desses nomes, eu tenho esse parágrafo dizendo sobre aquilo que seria de Israel, a sua relação com Deus, que ele tinha tirado o seu opróbrio, tinha feito prosperar na terra do Egito e em todas as terras por onde eles passariam por aflição. E isso aconteceu também com Nabucodonosor, com a Assíria, com todos os reinos, todos os países, todas as nações que se levantaram contra Israel e prenderam Israel e fizeram escravos. Esse texto referente ao seu nome foi um fator verificável dentro da relação entre Israel e a nação que supostamente dominaram, fazendo com que esses nomes que foram colocados do nascimento do filho foi o efetivo diferencial para que Israel tivesse o que ele teve, vitória sobre todas as nações. Tanto é que todas as nações que escravizaram Israel passaram. O Egito não existe mais. Você vai no Egito hoje, no Oriente Médio e África, o local que a sua moeda é a menor possível. Um brasileiro chegando lá com um real no Egito, ele pode se sentir um rei, pode se sentir alguém rico, porque a moeda lá é muito defasada. Pra você ter uma ideia, com um real eu compro 1,6 da moeda do Egito, ou seja, é 60% a mais que eu tenho em cima da minha moeda, da nossa moeda aqui do Brasil. Então eu entendo que os nomes que são dados aos filhos têm a ver com o destino dos filhos. E o destino dos filhos, enquanto família, pode produzir um efeito benéfico para a sua própria família, como foi o caso de Jacó, que colocou o nome dos filhos conforme o que acontecia no momento, né? E esses nomes, ao juntar, formando-se assim a tribo, a família de Jacó, deu prosperidade e paz, sem falar, é claro, daquilo que iria acontecer, como a aflição que eles sentiam, o trabalho que eles tiveram no Egito foi muito grande, foram 440 anos de escravidão, mas Deus fez eles crescerem na terra da sua aflição, ou seja, na terra do Egito. E esse crescimento foi de tal forma que o próprio faraó ficou com receio da quantidade de pessoas que nasciam na tribo de Israel, que nascia na família de Jacó, que esse medo ficou pensando na possibilidade de eles se rebelarem contra o Egito e tomarem o Egito, que foi o motivo pelo qual eles deixaram de ser convidados de Faraó e passaram a ser, no Faraó seguinte, escravos desse mesmo Faraó, né? Ainda no primeiro dia, no Êxodo capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: todas as almas, pois que procederam dos lombos de Jacó, ou seja, que são filhos dele, independente de ter sido com Lia, com Rebeca, com uma das suas mucamas, eles foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. José estava no Egito. E as almas que saíram de Canaã, onde Jacó estava morando, quando José o chamou com suas famílias, essas almas que saíram do lombo de Jacó, ou seja, que eram filhos deles, descendentes dele, filhos de netos, descendentes dele, tinham um número de 70, e esse 70 é algo interessante também, que vamos falar sobre isso. E além desses 70, havia muitas outras pessoas, como pessoas trabalhadoras que viviam nas tendas de Jacó e que não eram filhos deles. Então,
mas dos filhos de Jacó eram 70. O Sócrates ele fala algo que é interessante: as almas de todos os homens são imortais, independente de qualquer coisa. Todas as almas são imortais. O que dá o destino à alma é o caminho que ela segue. O caminho que a alma segue aqui no plano físico é que dá o destino pós-vida ou pós-morte dessa alma. Ele conclui: mas as almas dos homens justos são imortais e divinas, porque as almas de todos os homens são apenas imortais, ou seja, elas não morrem. Nossa alma, ela não morre. Ela, apesar do nosso corpo deixar de existir, se corromper por questão da morte, a nossa alma segue. O segmento da nossa alma, ele pode ser divino ou não. E o Sócrates diz que são os justos que têm a alma divina, porque andaram aqui em justiça, andaram aqui seguindo os preceitos da Torá. O Herbert Lubavitcher explicou que o número 70 está especialmente associado à liderança, né? Que um povo que seria líder, cabeça, onde quer que ele passasse, independente dele estar na posição de escravo ou não. Haja visto que foi um escravo, José, que transformou a vida do Egito ao que ela foi na época da glória do Egito, né? Os anciãos estiveram com Moisés em todas as ocasiões importantes, inclusive na entrega das leis da Torá, lá em Êxodo. Então, esses 70 anciãos que eram parte desse grupo de pessoas separadas para ser a liderança, estavam com Moisés no monte quando esse recebeu as leis. Eles sentaram no monte e comeram juntos, ele, Moisés, e o Deus estava presente, porque ali era um estado de comunhão. Você vê isso em Êxodo capítulo 24, verso 1. 70 significa sabedoria interior, intuição, potencial, análise, espiritualidade e introspecção. Pessoas que ressoam com esse número tendem a analisar problemas e encontrar soluções, que foi o que Israel fez e continua fazendo até os dias de hoje. Israel é uma nação cujo seu espaço geográfico é menor do que esse Egito. No entanto, ele é uma das maiores potências bélicas de armamentos do mundo. Israel tem 30% do prêmio Nobel associado a um judeu e associado também à Universidade Hebraica. Israel tem os principais pilares da ciência e tecnologia lá, os principais fabricantes de tecnologia, tanto de material quanto de serviço, estão lá, como a Google está por lá, a Meta está por lá, e vários outros gigantes da tecnologia estão por lá, porque Israel tem produzido com o povo israelense, com a inteligência israelense, com a tecnologia israelense, tecnologia para o mundo. Então, essas pessoas que fazem parte desses 70, que está entre o povo de Israel, eles têm a facilidade de, dado um problema, resolver esse problema, que é isso que Israel tem feito ao longo da sua jornada de vida. No segundo dia, temos então capítulo 1, verso 18, que diz o seguinte: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? O rei, ou faraó, tinha dado uma ordem às parteiras do Egito, que eram egípcias, que toda criança hebreia que nascesse, se fosse menino, que elas matassem ou entregassem para que o Egito fizesse isso. E as parteiras não fizeram. E as parteiras então falaram ao faraó algo para que elas não fossem também culpadas. Essa passagem, entre outras coisas, nos fala do livre-arbítrio. Elas tiveram o poder de fazer o que o faraó queria, mesmo sendo errado, ou fazer aquilo que era certo. E elas preferiram, em função do seu livre-arbítrio, fazer o que era certo e não seguir a ordem do faraó. Porque a preservação da vida, ela é maior do que qualquer coisa. E tem algo interessante aqui.
Faraó, ele dá ordem para que elas façam isso, para que elas dê fim às crianças, assim que as parteiras dessem à luz, e é algo que vemos muito hoje no mundo que nós estamos, onde cada vez mais o aborto está querendo ser empurrado goela abaixo de todas as pessoas do Brasil, todos os brasileiros, como fonte de origem de solução do problema. Se você for olhar, isso é uma questão cíclica. Aconteceu com Israel, quando Israel estava no Egito, aconteceu com Jesus, quando ele nasceu, que o rei Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e agora já estão não apenas querendo matar e desejando matar e fazendo, não apenas crianças que estão vivas, mas também antes de nascerem. O Brasil está tentando legalizar políticas que permitam isso indistintamente, inclusive que a mulher, mesmo sendo menor idade, não precise da autorização do pai para fazê-la. A vida de Moisés e a libertação do povo estava nas mãos das parteiras. Ainda no segundo dia, no verso 19 até o 21, diz o seguinte: e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, são rápidas, inteligentes, sábias, e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas, moradias. Quando a Torá diz aqui que Deus se alegrou com isso, portanto Deus fez bem a parteira, não é porque elas contrariaram ao faraó, porque Deus ele obedece e respeita a hierarquia, mas foi porque elas preservaram a vida, e a vida está acima de qualquer coisa, de qualquer dito, de qualquer situação. Nós vimos agora mesmo, com a queda de Bashar al-Assad, que ele mantinha um cotidiano de morte prematura, de morte a crianças, de assassinatos, de infanticídios em grande escala. Isso foi descoberto agora. Deus não intervém com a autoridade de um país. Nós temos o país e Deus respeita a sua autoridade instituída, mas Deus é a favor da vida e sempre vai ser. Então o que Deus faz aqui é honrar as parteiras, porque elas foram a favor da vida, não por serem contra a Faraó, mas por serem a favor da vida. As parteiras criaram uma desculpa para salvar os filhos dos hebreus, sem que ninguém lhes pedisse, apenas por amor à vida. É importante a gente ver isso, porque ninguém pediu, não foi nenhum hebreu pedir às parteiras isso, não foi. E essa colocação, onde elas dizem que as mulheres eram vivas e espertas, que davam à luz antes, isso também era verdade. Isso também era verdade, porque a precisão de contagem de dias ou semanas de uma gestação não era como é hoje, que nós temos a exatidão do dia exato em que uma mulher vai dar à luz. Mas antes não, tinha um momento aproximado, e quando elas chegavam lá, os meninos já tinham sido, a mulher já tinha dado à luz a criança. Então as parteiras, elas por si só, elas demandaram ser a favor da vida e contra o infanticídio que o faraó queria fazer. Ainda no segundo dia, Êxodo capítulo 1, verso 22, diz o seguinte: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio Nilo, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então o faraó deu uma sentença para os filhos, para os meninos, todos eles que nascessem fossem lançados ao rio. E se você imaginar, muitas e muitas crianças foram lançadas ao rio, o rio onde tinha
quantidade de crocodilos muito grande, é uma das características do rio Nilo até hoje, e essas crianças que foram lançadas foram devoradas por esse crocodilo, tornando-se um rio em sangue, né? Isso foi feito no rio Nilo. Era mais que um infanticídio, era um sacrifício ao Deus Ra, ou seja, o fato de jogar a criança no rio não era apenas uma morte, um infanticídio, mas era um sacrifício. Ele jogava no rio em sacrifício ao Deus Hapi, ou Deus Rapi. E acreditava-se que esse Deus era cercado de deuses crocodilos e deusas rãs. Então a gente vê aí algo muito interessante, que Faraó tornou o rio Nilo em sangue, com sangue dos filhos recém-nascidos de Israel, dos homens. Por quê? Porque ele temia um libertador, não uma libertadora, mas um libertador. E por ser um libertador, ele então define que os filhos das mulheres hebreias fossem lançados ao rio, tornando o rio um rio de sangue. E os dois deuses dali eram os deuses Ra e a deusa e deusas Ram, crocodilos e Ram. Por esse motivo é que o primeiro milagre de Moisés foi transformar, que Moisés fez através do poder de Deus, foi transformar o rio em sangue para lembrar a Faraó do que tinha acontecido no nascimento de Moisés, e que a partir daquele momento haveria um retorno de todo o mal que Faraó fez. Aquilo que Faraó fez através de infanticídio, Deus fez de forma poderosa, transformando simplesmente, sem precisar a morte de ninguém, que o rio se transformasse em sangue, para lembrar a Faraó que Deus não estava esquecido do que ele havia feito. Ainda no segundo dia, capítulo 2, versos de 1 a 3, diz o seguinte: E foi um homem da casa de Levi, e casou com a filha de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-se 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, uma madeira, né? São juncos, é como se fosse bambu, mas o material é madeira, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Então nós vemos aqui algumas questões interessantes, alguns pontos interessantes. Primeiro, que foi usado o junco, que é também uma espécie de madeira, e foi usado o barro para forrar, que a gente pode fazer referência, sim, e por que não, a forma que Deus fez o homem, um barro. E também vamos olhar a questão do betume para deixar a barca impermeabilizada. Então a salvação de Moisés foi através de um cesto de vime, que é madeira, revestimos de betume, que é óleo. Betume é óleo, é o petróleo de uma forma mais primitiva, mais singular. A salvação de Noé também foi através de uma arca de madeira revestida também de betume para impermeabilizar. E quando eu penso em impermeabilização, eu estou dizendo para que as águas da destruição que estavam lá de fora não entrem na arca ou no cesto para destruir o que está dentro. Então, estar na arca ou estar no cesto é algo que nos garante que não seremos destruídos pelas águas da iniquidade e da destruição. Também vemos na Arca da Aliança, que foi feita de madeira revestida não de betume, mas de ouro. Então eu tenho aí a madeira também para fazer essa arca, e agora revestido de ouro, que é uma figura, um link com santidade. Então o ouro também, que representa a santidade, estava ali fazendo a impermeabilização da arca. Somos impermeabilizados pela santidade. Então a santidade que é o nosso betume, que é o nosso óleo,
que é o nosso barco, que nos impermeabiliza. Então, quanto mais revestido de santidade, menos as águas da iniquidade que estão fora da arca invadirá o nosso coração, mente e alma. E temos por último, e não menos importante, o madeiro onde foi crucificado o corpo de Cristo em barro, porque viemos do barro todos nós, né? E também impermeabilizado. Diz o seguinte: foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher de Levi deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-lhe por 3 meses somente isso. Então eu vejo aí também os meus elementos que eu vejo na Arca da Aliança, na Arca de Noé e no cesto divino, os elementos da salvação. Eu vejo o madeiro ou a madeira onde Cristo foi pregado, que é a nossa salvação, foi feita através desse madeiro, e o madeiro que era tido como símbolo de maldade e de perversidade foi utilizado para propiciar a nossa salvação através da crucificação de Cristo Jesus. O betume foi o sangue de Cristo que veio sobre nossas vidas, nos purificando, nos limpando e nos guardando, nos selando, para que a iniquidade não faça moradia em nós. E no lugar da arca foi o corpo do próprio Cristo Jesus, do qual fazemos parte. Nós fazemos parte dessa arca, do corpo de Cristo Jesus. É através desse corpo que nós estamos ligados, é que nós somos salvos. Então nós vemos figuras que aconteceram no Egito, que aconteceram com o feitio da Arca da Aliança, e que aconteceram em Cristo e também com a Arca de Noé. Temos no terceiro dia o seguinte, Êxodo capítulo 2, verso 11 e verso 12. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que o egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Então nós temos aqui alguns elementos, que são esses que estão grifados, que nos identifica grandes valores e princípios. O primeiro é sair a seus irmãos. Sair a seus irmãos é unir-se com os seus. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, porque até aquele momento Moisés era separado do povo hebreu, que era como escravo. Moisés era filho da filha de Faraó e vivia como príncipe no Egito. A partir do momento que ele desceu e saiu aos seus irmãos e se uniu a seus irmãos e percebeu os seus irmãos aquilo que eles estavam sofrendo, ele então foi movido de amor, que propiciou mais tarde ele vir e libertar os seus irmãos. E diz que atentou para as suas cargas. Se eu não estou próximo ao meu irmão e se eu não atento para as suas dores, consequentemente eu não tenho a mesma característica de Moisés. E vamos nos lembrar que Moisés é uma figura de Cristo. E o que Cristo fez quando estava aqui? Ele diz que os sãos não precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes, não só de doença física, como também espiritual. E ele se aproximou dessas pessoas necessitadas, para que então, entendendo as suas cargas, as suas dores, pudesse libertá-las. E nisso ele feriu um hebreu. E o outro ponto aqui também e olhou a um e ao outro lado, e vendo que ninguém havia ali, matou o egípcio e escondeu o corpo. Então Moisés encontra na seguinte situação: ele encontra um egípcio fazendo mal, perversidade, batendo e usando de perversidade contra um hebreu. Ele vai, toma as dores desse hebreu, mata esse egípcio, que é um soldado de Faraó, olha para um lado e olha para o outro, não vê ninguém, juntamente com essa pessoa que ele salvou, cava um buraco, enterra a pessoa,
cobre e acreditando que ninguém tinha visto. Primeira coisa que viu, essa pessoa que estava com ele viu, e vamos ver que mais tarde essa pessoa mesmo faz referência a esse mal que Moisés fez. Aquele que Moisés salvou foi testemunha do crime que Moisés cometeu. Então isso aconteceu também com Cristo. Muitos que Cristo salvou, que Cristo curou, que Cristo alimentou, foram testemunhas contra Cristo quando julgaram e condenaram Cristo à morte. Todos aqueles que entraram com Cristo carregando palmas no dia da sua entrada triunfal foram testemunhas a favor daqueles que condenavam ao próprio Cristo, o que nos diz o seguinte, que aquele que me aplaude pode ser o mesmo que me condena. Então, precisamos ter cuidado com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Algumas pessoas vêm para o bem, mas outras não vêm para o bem. E se passando por bem, por um motivo que elas estão nesse momento sendo beneficiadas, de um outro momento que elas não sejam mais, elas se levantam contra você. Um outro ponto também é que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém, fez o que ele fez. Só que ele esqueceu de olhar para cima, porque aquele que está em cima vê tudo. Ele esqueceu de ver que Deus estava ali vendo todas as coisas acontecerem. A questão é que Moisés, por estar envolvido com o Egito e os deuses do Egito, não percebeu o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele vai perceber só mais tarde, quando Deus então fala com ele. Isso quer dizer que toda vez que estamos envolvidos com outras coisas que não seja Deus, com outras crenças que não seja Deus, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios intelectos que não seja Deus, nós podemos perder a oportunidade de, em olhar para cima, ver se o que nós estamos fazendo é certo ou errado. É por esse motivo que o judeu usa o kippá, né? Que é esse soledel, esse chapéuzinho, onde ele diz para todo mundo que acima dele existe um Deus e é esse Deus que ele serve. No terceiro dia também, Êxodo capítulo 2, verso 17, verso 18, diz o seguinte: então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, disse: por que hoje tornastes tão depressa? Moisés tinha acontecido aquilo em função da morte do soldado egípcio. Ele foge e vai para Midian, o deserto de Midian, que fica, ele tem que atravessar toda a península do Egito, toda a península, e cruzar o mar, ou passar pela ponta do Golfo de Aqaba. Quando você vê o mapa de Israel, você vê o Mar Vermelho, e no mar você tem dois canais. Um canal é o canal de Suez e o outro canal é o canal de Aqaba. E Midian, ele fica do outro lado do canal de Aqaba, onde hoje nós chamamos de Arábia Saudita. O nome Reuel significa amigo de Deus e implica no credo monoteísta. Reuel era um sacerdote de Midian e o seu nome já dizia que ele era ou acreditava no monoteísmo, em um Deus único. Tanto é que ele morava perto ou próximo à montanha do Sinai. A montanha do Sinai não fica na península do Sinai, ali no Egito, não fica ali, fica na Arábia Saudita, em proximidade a essa região onde Reuel, o pai da esposa de Moisés, as outras filhas, habitavam. Então, Reuel significa amigo de Deus e implica no credo monoteísta, né? E Jetro significa a sua excelência e posteridade em árabe. Agora veja, como eu falei, a montanha do Sinai, onde Jetro habitava, Midian, ela fica
na Arábia Saudita. Por isso o nome de Jetro tem uma origem árabe, né? E Reuel também é o nome de Jetro. Então, quando eu falo Reuel e Jetro, eu estou falando da mesma pessoa. E quando eu penso no significado dos nomes, eu vejo que o amigo de Deus tinha a excelência daquilo que iria se tornar Moisés, gravadas em seu próprio nome, e não só a Moisés, mas a sua posteridade. Então eu vejo mais um código aqui, uma codificação do nome das pessoas representando algo importante para a vida e o destino de uma nação. No quarto dia diz o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe é o monte de Deus, onde também é o monte Sinai, que é esse monte aqui atrás, que eu estou marcando aqui com o cursor do mouse. Esse monte daqui que é o Monte Horebe e o Monte Sinai. E tem fotos desse monte em função do perfil que você pega, que o topo do monte ele está com a cor diferenciada, tá? Como se tivesse queimado. E alguns arqueólogos estiveram lá da própria Arábia e perfuraram esse local e viram que essa parte do monte que está queimada está somente na camada superficial. Como é dito quando Moisés volta com o povo e recebe as tábuas da lei, que o monte balançava e fumegava, porque havia a presença de Deus. E essa presença de Deus fez com que apenas a parte superior, a parte mais aflorada da montanha, viesse a ficar queimada e não só a parte interna. Quer dizer que o fogo veio de cima e não de baixo. E essa pedra aqui também é a pedra onde Moisés bateu, a pedra abriu e saiu água de dentro dela. Saiu água para alimentar a sede, saciar a sede de todo o povo. Nessa região aqui, onde Moisés apacentava, que é a região de Midian, nessa região aqui ao sopé da montanha, nós temos aqui alguns achados arqueológicos de construção de um altar onde era feito sacrifício, de construção de local onde eram guardados os animais para sacrifício, e toda uma estrutura de vida que existia ao pé dessa montanha, onde Moisés ficou aqui durante um bom tempo, alimentando o povo com o maná que caía do céu e com a água que jorrava da pedra. Tanto é que essa pedra aqui é uma pedra que por dentro é lisa, como pedra que nós encontramos em rios, em cachoeiras, que é lisa em função do correr da água por sua superfície. E em Gálatas capítulo 4, verso 5, falando sobre Sara e a sua escrava, que foi a mãe de Ismael, Agar, que falando sobre ela, de onde era a sua origem. E no Gálatas capítulo 4, verso 25, diz o seguinte: ora, esta Agar é Sinai, o monte Sinai, que é um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, porque nesse momento aqui fala da relação de escravidão que existia não só naquela época, mas aqui através do Império Romano, né? E Paulo fala que a montanha, o Sinai, ficava na Arábia Saudita, que é onde está Midian. Então, o Monte Sinai, que os turistas vão, que sobem, tiram foto, dizem que é uma coisa maravilhosa, sentir o poder de Deus, sentir a presença de Deus. Eles podem sentir a presença de Deus até embaixo mesmo, sem precisar subir, porque Deus é onipresente e está em todo lugar. Mas ali não é efetivamente o Monte Sinai. Tanto é que você, indo para lá, você não encontra um judeu, um israelita indo para esse monte
para o monte chamado Sinai para poder fazer alguma peregrinação, coisa do tipo. Se fosse o Monte Sinai verdadeiro, o que mais nós teríamos lá seriam israelitas e judeus subindo e descendo, porque ali é o monte que Deus falou. E aqui eles têm acesso. Lá na Arábia Saudita, eles não têm acesso, por isso que eles não podem ir lá, por isso que eles não vão lá, porque não é dado acesso a Israel ao monte na Arábia. E eles mesmos dizem que o Monte Sinai, que hoje os visitantes, os turistas vão, é apenas para turista ver. Não tem nenhuma relação ou verdade que ali foi o Monte de Moisés, mas sim o Monte da Arábia, que é o Monte de Moisés. Ainda no verso 4, nós temos o seguinte: e apacentar Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, que é Horeb. Gálatas já disse que ficava ficava na Arábia, né? Então Moisés estava aqui. Eu tenho o Mar Vermelho, aqui eu tenho um golfo, o canal de Suez, e aqui eu tenho um golfo de Aquiba, o canal de Aquiba. Midian fica nessa região aqui. E o Monte Sinai, aquele monte que eu acabei de mostrar a vocês, ele fica nessa região aqui da Arábia. Então, desse lado de cá, aqui eu tenho o Golfo, do lado de cá já é o Egito. Mais aqui para cima, no Egito, é onde tem o Faraó, as pirâmides do Egito, e inclusive a cidade de Gozer, que era onde moravam os israelitas. Então eles saíram dessa região de lá, do outro lado desse canal, vieram por aqui e atravessaram mais ou menos nessa região que é Nueiba. Esse Nueiba é uma travessia que existe, é uma região que existe aqui ao lado do Golfo de Aquiba, onde se crê que foi o local da travessia dos filhos de Israel, nesse ponto e não nesse ponto. O Monte Sinai, que existe, onde as pessoas vão como turistas, ele fica nessa região aqui, onde tem esse triângulo azul. Aqui é que eles acham que aqui é o Monte Sinai, mas na verdade o Monte Sinai é do lado de cá, onde existia Midian, cidade de Midian, e o sacerdote de Midian estava ali. Ainda no dia 4, e vendo o Senhor que se virava para ver, que Moisés se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça ardente e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Esse eis-me aqui é mais do que uma expressão de localização. Moisés, eu estou aqui, Senhor. Moisés, ou fulano de tal, ou Marcos, olha eu aqui sentado, pode falar. É mais do que uma localização onde eu estou. Esse eis-me aqui tem a ver com eu estou aqui disposto a cumprir as tuas leis e as tuas ordenanças, mesmo que isso me custe a vida ou a vida dos meus. Esse eis-me aqui tem essa função. Esse eis-me aqui é que fez com que Moisés se dispusesse a ser a pessoa de Deus, porque Deus chamou ele, estava recusando, mas fez a pessoa de Deus e voltar ao Egito e liberar o seu povo e libertar seu povo da escravidão. O eis-me aqui, ele não apenas nos mostra como possibilidade, ele nos dilacera a alma e o coração, destruindo todas as nossas defesas e forças, tornando-nos sacrifício vivo da mão de Deus. Foi isso que Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, porque eu estou aqui. Ou seja, ele estava ali se dilacerando diante de Deus, dizendo: pode custar minha vida, porque eu sei que o preço vale a pena. Foi essa mesma situação que aconteceu com Abraão, quando Deus chama Abraão e ele fala: eis-me aqui. E Deus diz assim: leva teu filho, teu único filho, teu amado filho,
e sacrifica no monte que eu vou te falar para você sacrificar. Esse eis-me aqui era Abraão dizendo: eu estou dilacerado, eu estou destruído por dentro, mas farei a tua vontade, porque eu sei que tu és Deus. E mesmo que a criança morra, eu sei que tu podes revivê-la. Então, a fé passa por essa disposição. Esse mesmo eis-me aqui, no mesmo caso de Abraão, onde ele levanta o cutelo para sacrificar a sua criança, Isaac. Deus diz a Abraão, e ele diz: eis-me aqui. Ou seja, o que ele estava falando: o Senhor pode me salvar a minha criança ou não, mas independente do que o Senhor faça, eu estou aqui. Então, esse eis-me aqui, com esse conceito, é muito mais do que nos dispormos, é estarmos dispostos a. Por isso que no Apocalipse fala: aquele que for fiel até o eis-me aqui, aquele que for fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. E nós bem sabemos que se aproxima o fim de todas as coisas, onde haverá o aparecimento do anticristo, da besta, do falso profeta, e eles irão perseguir a todos que disserem eis-me aqui, a todos que não negarem o nome de Jesus e nem ao Deus Criador de todas as coisas. No quarto dia ainda, no verso 6 do capítulo 3, diz o seguinte: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Podemos ver isso como algo assim muito sublime. Podemos ver a reação de Moisés, que é a mesma reação de Isaías. No capítulo 6 de Isaías, diz que Isaías, ele fala que era um homem impuro, de lábios impuros, e que vivia no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías era uma pessoa comum, era uma pessoa normal, uma pessoa igual, uma pessoa que convivia nas mesmas condições políticas, sociais e religiosas daquela época. E ele se considerava impuro porque ele convivia no meio desse povo impuro. E ele disse que mesmo assim os meus olhos viram a Deus. E quando ele vê a Deus, diz que Deus pergunta para ele: quem irá por nós e quem fará nossa obra? E ele diz: Rinene, eis-me aqui. Agora, por que Isaías diz Rinene, eis-me aqui? Isaías diz Rinene, eis-me aqui, porque ele ia se levantar contra o sistema religioso da época, que geralmente isso acontece para todos aqueles que são fiéis, que não se deixam corromper por um sistema religioso corrupto, onde vale apenas a questão do dinheiro, da posse, da política e de outras coisas mais. É importante que em algum momento, movido pelo Espírito Santo, nós nos levantemos contra esse sistema religioso corrupto. Aí, como aconteceu com Moisés, quando se levantou contra o sistema corrupto do Egito, como aconteceu com Cristo, quando que se levantou contra o sistema religioso corrupto da época do templo, e com Paulo e com todos os outros, né? Nós vemos isso ao longo da história. Nós vemos também nos reformadores, né? John Hus, por exemplo, John Wycliffe, foram perseguidos, presos e mortos, porque eles se levantaram contra as indulgências, contra o sistema religioso corrupto que existia na época. E não foi diferente com Isaías. Quando Isaías recebe o chamado, ele então se levanta contra o sistema corrupto religioso da época. E por esse motivo lhe custou a vida. Alguns historiadores dizem que a morte de Isaías foi encerrado ao meio. Encerrado ao meio como? Ele fugindo da perseguição dos religiosos da época, ele se escondeu em um tronco, né, para que ele não fosse morto, e esses religiosos vieram e cerraram o tronco ao meio, matando assim o profeta Isaías. Esse é o Rinene que cabe a muitos de nós. Esse é o Rinene que coube a Cristo, a Isaías. Esse é o Rinene que cabe a todos aqueles que efetivamente querem seguir e servir a Cristo. Outra coisa também interessante na questão de Isaías é que Isaías, quando olha, vê anjos que têm 6 asas. Com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 eles cobriam
o rosto. E foi isso também que aconteceu com Moisés. Quando Moisés encontra Deus na sarça ardente e percebe que ele é Deus, a primeira coisa que ele faz é cobrir o rosto, assim como os anjos na presença de Deus. E também tira a sandália do pé, ou seja, tira tudo que faz contato e que fez contato com a sua caminhada anterior. A mesma coisa. Por quê? Porque o lugar dali era santo, tão santo quanto o lugar onde o profeta Isaías viu o Senhor assentado em sua glória e anjos ao redor dele cobrindo seus rostos e seus pés. No quarto dia também, versos de 13 a 14 do capítulo 3, diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Faraó e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o vosso nome? Eu lhe direi o quê? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. Esse nome já era conhecido do povo de Israel. Tanto é que Moisés, egípcio, não poderia saber desse nome, porquanto ele não vivia dentro da cultura do povo de Israel, dos hebreus, e como ele poderia saber se o próprio Deus não dissesse a ele? Esse foi o primeiro ponto que Deus dá como sinal: vá e diga a eles que eu sou, te enviou. Então eles vão saber que foi comigo que você falou e não com outra pessoa qualquer, porque ninguém sabe que o meu nome é Eu Sou. Todavia, eu queria também fazer uma colocação, uma abordagem quanto à real tradução dessa expressão Eu Sou o que Sou. Né? Eu sou o que sou é uma expressão que foi traduzida com as limitações de conhecimento e tradução linguísticos da época. O que aconteceu, na verdade, é que o nome que foi dito, a gente vê inclusive na Torá, traduzida diretamente do hebraico para o português, Torá essa que você pode encontrar facilmente na livraria Sefer, né, ou a Torá mais próximo do original. A expressão está: eu serei o que serei e não eu sou o que eu sou. E por que eu serei o que serei? Quando Deus diz assim, eu serei o que serei, Deus está dizendo que não importa o que esse faraó faça, que ele vai ser o que ele tiver de ser para libertar o povo do Egito. Então ele será aquele que lançará o sangue no rio, ele será aquele que lançará granizo, ele será aquele que lançará as pragas, ele será o que precisar de ser para que o povo de Israel seja liberto. Então a expressão correta não é eu sou o que eu sou, mas sim eu serei o que serei. Ainda no quarto dia nós vemos uma coisa também interessante, que Deus termina com Moisés dizendo assim: diga ao povo que eu sou te enviou. E no Lucas capítulo 22, 69 e 71 diz o seguinte: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Isso que Jesus estava sendo interrogado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, de quem ele era. E diz, e o Senhor diz assim: e disseram a todos: logo és tu o Filho de Deus? E Jesus lhe disse: vós dizeis que eu sou. Essa expressão eu sou é a mesma expressão que Deus disse para Moisés. Na verdade, por mais que eles tivessem argumentos falsos para matar Jesus, foi essa expressão, quando Jesus disse eu sou, que no meu entender foi que levou Jesus a ser exposto ao tribunal de Roma para ser morto. Tanto é que após essa expressão aqui, Jesus escarnecido nesse local, batem nele, esmurram, dão tapa, vendam e diz a ele: descobre agora quem foi que te bateu, e levam a partir desse momento para Pilatos, para que Pilatos possa julgar e matar. Então, ao meu ver, essa expressão aqui, eu sou, que está ligada à expressão eu sou, lá que Deus falou a Moisés, que foi, digamos assim, um bater do martelo para que os religiosos da época pudessem levar Jesus a Pilatos, para que ele então pudesse condenar Jesus à morte, em vista
que os religiosos da época não podiam condenar ninguém à morte, contanto que não tivesse feito alguma coisa da pena capital. Né? Em Êxodo capítulo 3, 16 e 17 diz o seguinte: vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito, porquanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra cananeu, o Eteu, o Amorreu, do homem e do Jebuseu, a terra que mana leite e mel. O justo se torna uma referência na terra, assim como Jó foi uma referência, né? Onde no capítulo 1 de Jó e no capítulo 2, onde há uma reunião onde vários príncipes estão presentes, vários anjos estão presentes, e Satanás, um príncipe deste mundo, né, se apresenta também, e Deus diz: olha a minha referência lá na terra. É aquele justo homem chamado Jó. Então, o que eu posso tirar dessa expressão aqui, que Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele é uma referência a esses três homens justos, o Tzadik, que é a expressão hebraica para justo, até os dias de hoje. Até o dia de hoje nós oramos assim: Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, permita-me, ajude-me, santifique-me. Essa referência é uma referência de justo. Então, quando um justo se estabelece na terra, ele passa a ser referência, inclusive no mundo espiritual, como foi o caso de Jó, que no final da vida de Jó estava em algo semelhante a essa figura aqui, porque no corpo dele tinha tantas pústulas que ele se raspava com caco de telha em função da dor, dos ferimentos e das cascas de ferida que todo o seu corpo estava. E mesmo assim ele continuou sendo um justo. Então, justiça não é uma questão física, justiça não é uma questão de toga, justiça não é uma questão de dinheiro, justiça é uma questão de caráter. É disso que se fala justiça. Tanto é que Jó não tinha, nesse momento, nenhuma dessas coisas, não tinha toga, não tinha dinheiro, mas tinha caráter, o que fez dele um homem justo, que mais tarde se tornou 2 vezes mais rico do que ele era antes de tudo isso acontecer. Então, ser justo nos estabelece nessa terra como uma referência, não apenas na terra, mas também no céu, independente do meu poder aquisitivo, independente da minha hierarquia na sociedade, independente dos títulos que eu tenha. No 5º dia, ainda Êxodo capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Ou seja, ele nunca foi eloquente, é isso que ele está dizendo. Desde criança ele não era eloquente. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns teólogos, durante algum tempo, inclusive alguns pastores, quando pregam, dizem que Moisés era gago, que não é uma verdade. Né? Esse pesado de língua não tem a ver com Moisés ser gago ou não ser. Quando Moisés era pequeno, provavelmente o tamanho dessa criança aqui, na idade dessa criança, que estava sendo cuidado por Faraó, os sábios contam que Faraó estava com Moisés no colo e diante da sua corte, porque Moisés era filho da filha de Faraó, mesmo sendo adotivo, era neto de Faraó, e Faraó estava com ele no colo, sentado no trono, e a corte toda presente, Faraó fazendo seus serviços de despacho normal. Moisés então brincando, essa criança brincando, bate com a mão na coroa do Faraó e derruba, o que seria um gesto apenas simples hoje na vida de qualquer pai, avô que tenha criança e ele porventura bate no chapéu, brincando com o chapéu e cai. No entanto, os magos do Faraó, ou se quiser feiticeiros do Faraó, passa para Faraó o seguinte entendimento: que ele, por não ser sangue egípcio, iria se levantar no futuro como príncipe e iria contra o próprio
Faraó. E o que na verdade era verdade. Então, o que estava acontecendo ali era apenas um anúncio profético do que iria acontecer. Uma criança, Moisés, ainda criança, estava dizendo que era ele que iria derrubar o trono de Faraó. Em função disso, Faraó faz o seguinte: pergunta aos magos o que é que ele deve fazer. E os magos dizem que nenhuma criança consegue ser príncipe e rei sem que tenha uma boa eloquência. Então Faraó manda pegar uma brasa e coloca na língua da criança. Essa brasa na língua da criança é que fez com que a criança tivesse problemas de fala, para não ser eloquente. Então Moisés, desde criança, escapou da morte no rio do Egito, no rio Nilo, mas aí já teve a sua segunda prova do que iria acontecer com ele em perseguição futura. Ele foi queimado ainda na sua tenridade, em sua língua, dificultando assim a sua eloquência. Por isso que Moisés fala: eu não sou homem eloquente e sou pesado de língua. Por quê? Por causa desse evento que aconteceu entre Moisés e Faraó. No sexto dia, temos o seguinte, Êxodo capítulo 4, verso 20 e 21. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Bem, Deus poderia em um só evento, em um único evento, fazer com que Faraó libertasse o povo. Mas Faraó e os egípcios não iriam entender isso e iriam fazer alguma coisa para matar, como tentaram fazer todos aqueles que saíram. Assim também como Deus podia criar todo o mundo em um só dia, em um só passo, apenas dizendo: faça-se todas as coisas conforme que eu compreendo, e seria feito. Ele não precisaria de 7 dias. Isso tem a ver com entendimento. Entendimento é a sabedoria detalhada, em detalhes, em blocos. Então eu tenho blocos de entendimento e a soma desses blocos de entendimento me dá um bloco de sabedoria. Por isso, Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, sabedoria. E aí ele vem descrevendo em entendimento, em 32 caminhos, em 32 atos de entendimento, a criação de todo mundo. Que 32 caminhos são esses que é colocado lá em Gênesis? Toda vez que lá está escrito: e disse Deus, faça-se a luz, e disse Deus, cada um disse Deus, é um caminho da criação. Então Deus cria o mundo através de 32 caminhos de criação, 32 entendimentos, que aos 32 entendimentos podemos chamar de sabedoria de Deus, que está contida nesse primeiro versículo, que é: e criou Deus os céus e a terra, e isso bastou-se. Só que quando Deus coloca aqui que vai endurecer o coração de Faraó, o que nós entendemos é que a resistência de Faraó a não deixar os egípcios, que foi Deus endureceu o coração dele, endureceu a mente. Mas na verdade esse endureceu aí, a tradução correta é pesou o coração de Faraó. Se eu cometo Deus livre e guarde, um crime aqui no Brasil, eu sou julgado pelas leis brasileiras. No entanto, se eu for para um outro país e estiver lá a passeio e cometer um crime, eu vou ser julgado pelas leis de lá. Então nós somos julgados pelas leis do país ou que nós estamos submetidos. E nesse momento, como eu falei, Deus ele respeita as autoridades. E Deus julgou o Faraó segundo as suas próprias leis. Ou seja, Deus pesou o coração do Faraó. E como era feito isso? Isso era feito da seguinte forma: quando a pessoa morria, retirava-se o coração dessa pessoa e colocava em uma balança como essa balança aqui. De um lado ficava o coração e do outro lado ficava uma pena, né? Se essa pena
pesasse mais do que o coração, essa pessoa adentrava o mundo vindouro e adentrava salvo e tendo assim todas as glórias do mundo vindouro. Todavia, se o coração fosse pesado mais do que a pena, era porque tinha sido uma pessoa perversa, uma pessoa má, uma pessoa iníqua, uma pessoa que não mereceria estar no mundo vindouro, num local de gozo, um local de alegria, um local de sorte. Você vê aquilo que a Bíblia fala de um local com Deus após a morte, um local sem Deus após a morte, ou viver eternamente com Deus na eternidade, no reino de Deus após a morte, ou viver no inferno, no reino da morte, em um lago de fogo após a morte. É um credo que tem em várias culturas. Em quase todas as culturas antigas nós temos um credo ou um pensamento a esse respeito. E o de Faraó era dessa forma, que o deus Anubis, que é esse homem com a cabeça de coiote, né, pegava o coração da pessoa, colocava aqui e pesava para ver se ele tinha sido uma pessoa merecedora de um mundo vindouro bom ou ruim. E isso era feito na presença da deusa Maat. Essa deusa Maat, segundo os egípcios, era a deusa da verdade. Então aqui estaria definida a verdade dessa pessoa. Se a pena pesasse mais, então a pessoa era uma pessoa boa e ia para um mundo vindouro, para um local de bondade, um local de paz, um mundo vindouro bom. Se o coração pesasse mais, que geralmente, pensando na questão física nossa aqui, ele consequentemente pesaria mais, então ele teria aqui o seu destino futuro após a morte, um local muito ruim. Então, pesar o coração foi isso que Deus fez. Em função de tudo aquilo que Faraó estava fazendo, ele pesou o coração e viu que Faraó era mau. Por quê? Porque mantinha os escravos, tratava os escravos sem nenhuma dignidade. Tudo isso era mau aos olhos de Deus, porque Deus abomina a escravidão. E isso fez com que Deus pesasse a mão sobre Faraó. E por esse motivo é que Deus disse que ele vai endurecer, ou seja, que ele vai pesar o coração de Faraó para detectar se Faraó iria ter um futuro bom ou ruim. E ao pesar o coração de Faraó, segundo as próprias leis do Egito, entendeu que Faraó era uma pessoa que não mereceria um mundo vindouro bom. No 7º dia temos o seguinte, Êxodo capítulo 5, verso de 1 a 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para que deixe eu ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Agora veja aquilo que diz aqui em Lucas: e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Tanto Faraó não conheceu o tempo da visitação de Deus sobre ele, quanto os religiosos da época de Jesus não reconheceram a visitação de Deus através de Jesus naquela época, como também não será conhecido a visitação de Deus no último tempo, mas sim será conhecido e reconhecido o Anticristo como sendo o libertador de todo mundo. E por não conhecerem a Deus em suas manifestações, não vão aqueles que seguirem a Faraó, aqueles que seguirem aos religiosos e romanos da época e aqueles que seguirem o Anticristo não vão adentrar ao mundo vindouro de forma boa ou estarem no local bom. E a vida, ela é um ciclo. Aconteceu uma vez, aconteceu a segunda e vai acontecer a terceira vez. Porque quando Jesus disse que eles não conheceram o tempo da visitação, ou seja, que o próprio Deus no corpo, incorporeamente,
em Cristo Jesus, ali manifesta, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por não reconhecer ali, Jesus então diz o destino da Jerusalém da época, que seria destruída, cercada, e tudo seria incendiado, como está lá em Mateus capítulo 24 também. E foi isso que aconteceu no ano 70, por eles não terem reconhecido a visitação na época. No ano 70 da nossa era, os romanos, encabeçados pelo general Tito, invadem Israel, invadem Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói a cidade velha, o templo, saqueiam e roubam o templo com todo o seu material de ouro. E o queimar do templo tem algo interessante nisso aí, porque tinha muita peça de ouro, e quando incendiaram o templo, o calor foi tanto que esse ouro derreteu e se encrostava nas paredes, nas pedras. E para isso acontecer, eles tiveram que destruir as pedras para tirar o ouro. Esse destruir as pedras para tirar o ouro fez com que a profecia se cumprisse, que não sobraria pedra sobre pedra, que não viesse a ser derrubado. De maneira que hoje não se tem absolutamente nada do templo, a única coisa que tem hoje é apenas o muro ocidental, também conhecido como Muro das Lamentações, que é da época do templo de Jesus, mas era um muro externo, não fazia parte do templo. O templo ficava na parte de cima, ali onde tem o domo da rocha. Nós temos como Mafiti, que significa conclusão, está em Êxodo, capítulo 5, verso 22 até capítulo 6, verso 1, o Mafiti de Shemot, né? Que deixo para que vocês possam, em função dos interesses, lerem. São apenas alguns versículos, não muito, seria interessante ler. E como Haftarah, que é uma inserção, como nós sempre falamos aqui, uma inserção dentro da Parashá, ou seja, tem uma Parashá que é a porção que é de Êxodo, capítulo 1, verso 1 até o 6:1. Dentro dessa Parashá, dessa porção, temos a Haftarah, que é uma inserção de algum outro livro que não seja da Torá, como o caso de hoje é Jeremias, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 3. Hazak, Hazak, Venit, Hazak, força, força, que sejamos fortalecidos em Deus e no Espírito Santo. Baruch Hashem, Shavua Tov, boa semana, boa semana. Bendito seja o Senhor, Shabbat Shalom. Até o próximo sábado, querendo Deus. Fiquem com Deus.